Boa noite a todos. Então vamos assim, nos envolvendo no ambiente espiritual da casa, buscando trazer para a nossa mente a figura tranquila e serena do Mestre querido. Possamos nos sentir abraçados, envolvidos pela espiritualidade amiga, responsável pela nossa casa, pelo direcionamento dos trabalhos, das reuniões, que mais uma vez, nesta noite de segunda-feira, aqui nos encontramos reunidos para buscarmos no aprendizado das mensagens consoladoras e renovadoras de nossas almas, do Mestre Jesus, que a doutrina com muita propriedade nos trouxe e nos traz. Então, que todos nós possamos nos sentir neste ambiente de muita paz. Nós queríamos dar um recado antes de iniciarmos, a palestra da noite. Nós estamos lançando a nossa 11ª macarronada. Será em outubro. Alguém vai dizer, mas está distante. Mas é porque são muitos convites. Então, nós precisamos colocar estes convites e, portanto, contamos com a ajuda de todos, que todos aqui já conhecem a maravilha que é a macarronada. Então, nós já estamos distribuindo os convites. E a saída lá na nossa aguinha fluidificada, lá nos pães, nossa companheira Sônia está com os convites. Então, gostaria de contar realmente com os corações bondosos, a levar para vender para os amigos, para a família, para que assim a gente possa ter novamente o mesmo êxito, o mesmo sucesso que temos alcançado em todas elas. Porque é, logicamente, um evento que, revertido aqui em prol da casa da criança, das cestas que nós também estamos fazendo e cada dia aumenta mais, e nós, então, precisamos nos movimentar também. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de todos. R$30, vocês sabem que é 1 quilo de macarrão, muito macarrão e muito do bom. Então, está aí o recado e quero contar com a presença de todos lá na saída. Então, eu vou convidar esta noite para que nos traga a prece inicial o nosso companheiro Tony Tomé, lá de Estrela do Oeste, que veio também aqui com a sua presença e trazer para nós a prece. Ele que é o dirigente lá da Casa Espírita de Estrela do Oeste, companheiro também querido de doutrina da nossa casa. Então, vamos ouvir a prece que o Tony trouxe para nós. Asserenemos os nossos pensamentos, deixando-nos envolver pelos nossos anjos da guarda, pelos mentores desta casa de amor, que nos acolhe com tanto carinho, com tanta devoção. E aqui reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Jesus amigo, te agradecer pela bênção da vida, pela bênção desta doutrina maravilhosa, que descortina os nossos corações, aos nossos raciocínios, o seu Evangelho de luz. E assim, que possamos nos renovar através da lição da noite, que profundamente tocará todos os nossos corações, e fortalecidos na fé, lá fora, no dia a dia, possamos vencer as nossas fraquezas, tornando-nos cada vez melhores para sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Então, para completar, né, essa noite tão especial, nós estamos contando aqui hoje com a presença da deusa, a deusa Samu, da cidade de São Paulo, ela que tem lá suas atividades no Centro Espírita Seara Bendita. E ela então dirá depois, né, fará a própria apresentação. Mas a deusa já esteve aqui em nossa casa, todos a conhecem, né, das lides espíritas, e para nós é uma alegria imensa ouvirmos a deusa que trouxe para nós a mensagem desta noite. Então, vamos passar para ela a palavra, porque ela se encarrega, não é? Então, terá também livros ao final, né, deusa? Depois você fala. E assim nós vamos, então, permanecer neste clima de muita atenção, ouvindo a deusa, que é uma alegria imensa. Obrigada. Alô, alô, Fernandópolis. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Tudo bem com vocês? Que bom. Jantaram? Que pena. Palestra vai até 00h15. Qualquer coisa a gente corre ali atrás que tem pão. Alô, alô, Maurício, que está aí atrás, cuidando dos pães. Ele falou assim, eu não vou lá dentro, eu vou ficar aqui atrás. Aí eu falei assim, se você quiser eu dou uns gritos. Aí ele falou, não precisa, porque chega lá o som. Quem que estava aqui quando eu vim da última vez? Que bom, então a maioria me conhece, né? Mas para os que não me conhecem, o meu nome é Deusa, feminino de Deus, sobrenome Samu igual ambulância. Eu sou psicóloga clínica, atendo na clínica pessoas em sofrimento, sou psicóloga hospitalar, atendo em hospitais pacientes em situação de terminalidade. Sou especializada em luto, atendo pessoas vivendo perdas. Perdas não só por morte, mas principalmente por morte. É que quando a gente fala luto, todo mundo só pensa em morte, né, gente? Luto tem a ver com perda. Toda vez que você está vivendo uma perda, qualquer perda, você entra no processo de luto. Quero agradecer a presença do Tony, muito querido, a presença da Ivete. Ivete, caso você não saiba, eu faço parte da família agora. Porque toda vez que eu venho, eu fico na casa da família deles, né? Da Karina. E aí, esses dias que eu estou por aqui, eu ouvi a mãe dela falar assim, vai no quarto da deusa. Aí eu falei, nossa, já tem um quarto na casa, né? E hoje eu estava comendo lá um negócio, aí eu levantei, quando eu voltei, a mãe dela virou e disse, vixe, peguei seu lugar. Eu falei, nossa, já tem um lugar na mesa. Tá ficando séria a coisa, não é não? Próxima vez que eu vier, eu vou estar no testamento. Aí, obrigada, viu? Por tudo, pelo carinho de vocês, tudo de bom. A única coisa que foi ruim esses dias todos é que eu passei muita fome, entendeu? Não tem comida, gente, onde eu vou. Graças a Deus que eu vi que aqui tem pão. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Bom, gente, eu sou trabalhadora da Seara Bendita, um centro espírita que fica em São Paulo, na região do Campo Belo, próximo ao aeroporto de Congonhas. Estou ali há 40 anos, não faça conta, beleza? Eu nasci e minha mãe me levou, foi isso que aconteceu, certo? Tenho 3 filhos, um deles desencarnado, o Rafael. O Rafael é uma das razões pelas quais eu fui trabalhar com pessoas vivendo perdas. Ninguém melhor que eu, tendo vivido essa dor, para abraçar um pai, uma mãe no corredor de hospital e dizer, eu sei o que você está sentindo. Não é verdade?
Muito bom. Trouxe meus livros para vender para vocês. Quem não compra, acontece coisas na vida da pessoa. Meus livros eu conto casos. Cada página eu conto um caso que eu atendi e proponho reflexões. Uso de muito bom humor. Então vocês vão ler aí umas coisas pesadinhas, dando umas risadinhas e vai chorar só depois. Quem compra meus livros ajuda a GRADE. GRADE é o grupo de resposta aos animais em desastre. Na tragédia do Rio Grande do Sul, nós conseguimos resgatar mais de 3.000 animais. Não resgatamos só cães e gatos, resgatamos qualquer animal que esteja em situação de risco, de sofrimento. Neste momento estamos com 3 frentes de trabalho, todos voluntários, nas regiões quilombolas e nas regiões indígenas, fazendo castração na faixa. Sabe o que é na faixa? Tipo 0800. Tipo de graça. Entendeu? Vocês lembram de uma propaganda que tinha na TV que dizia assim: compre batom? Lembra? Lembra? Vocês são velhos, hein, gente? Então hoje o mantra é: compre meus livros. Combinado? Muito bom. A reflexão da noite. Quem estava aqui a última vez que eu vi, lembra do que eu falei? Não lembram? Ai, que bom, porque aí se eu repetir o tema, né? A Terezinha disse que não lembra também, então... Nós vamos falar de luto. A minha palestra, a minha reflexão da noite se chama Indo Além do Luto. Primeira coisa, o que é luto? Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda. Qualquer perda. Toda vez que você estiver vivendo uma perda, qualquer perda, você vai entrar no processo de luto. Perder um animal, está em luto. Perder um ente querido, está em luto. Mudou de cidade, está em luto. Perdeu um órgão, está em luto. Entrou na menopausa, está em luto. Eu estou em pleno luto. E as meninas que der risada, vai chegar seu dia. Amém, né? É isso mesmo. Então, você vai chegar seu dia, amém, amém. Então, e os homens que ficam só dando risadinha, vocês também têm a andropausa. E quem achar pouco, vai reencarnar menina. E vai ver o que é bom para tosse. Amém? Pois é, gente, então, perdeu um animal, está enlutado, mudou de cidade, está enlutado, o filho foi morar em outro país, está enlutado, perdeu um brinco, nem era joia, mas foi a sua avó que te deu. Aquele brinco tem um significado para você, então tem um luto, tá bom, gente? Luto, então, é tudo que você faz para elaborar uma perda. Qualquer perda. Mas hoje, aqui, a gente vai conversar só de perda por morte. Combinado? Porque não vai dar tempo, se eu for entrar em detalhes sobre outras perdas, a palestra vai ter que ser a noite toda. Certo? E como depois daqui eu tenho uma balada, não vai dar. Só hoje. Então, gente, atendo um monte de gente que entra no meu consultório falando assim: olha, eu estou vivendo um luto, está muito difícil, estou sofrendo demais, mas eu sou espírita. E daí? O que muda? Alô, alô, Fernandópolis. A doutrina dos espíritos
é maravilhosa. É a doutrina das respostas. Ela nos aparelha para que nós não nos desesperemos. Porém, ela não nos imuniza. Alô, alô, Fernandópolis, se vocês esquecerem absolutamente tudo que eu falar aqui hoje e só lembrarem disso, já valeu a pena, ok? Vou repetir, a doutrina não nos imuniza. E eu vou ilustrar a minha fala para vocês nunca mais esquecerem. Olha só, são 20h20. Eu não jantei. Vocês concordam comigo que daqui a uns 10, 15 minutos eu estarei com fome? Sim? Tá tudo bem aí? Sim. E aí, a Terezinha vai virar para mim e falar assim: Deus, aguenta firme, que depois da palestra tem um pratinho ali atrás. Com essa informação, passa a minha fome? Não. Mas ajuda? Ajuda. Por quê? Porque cada vez que o estômago aqui der um sinal, eu vou lembrar que tem um prato me esperando. O prato, no caso do luto, é a doutrina espírita. Entendeu? Mas nunca diga para uma mãe que acabou de perder um filho: mas você não é espírita. Pelo amor de Deus, gente. A dor é imensa. A dor é inenarrável. Pelo amor de Deus, não diga para alguém que está em pleno luto: seja forte. Você não é forte, você não é fraca, você é uma pessoa. E toda pessoa, dependendo da situação, estará mais forte ou estará mais frágil. A frase milagrosa que você deve dizer para alguém que está enlutado, independente de qual seja o luto, vocês querem saber a frase? São 2 palavrinhas. Querem saber? R$50. Conto tudo. A frase é minha, eu não cobro royalty, tá bom? Estou aqui. Quem está em sofrimento precisa de parceria. Parceria incondicional. Fulano, estou aqui. Pronto. Cuidado com o que você fala para alguém que está vivendo perda. Emmanuel, um dos mentores de Chico Xavier, ele diz assim: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então, você não sabe o que está se passando. Você não sabe como que ele está sentindo. Então, apenas seja presença. Fulano, estou aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com as crenças, porque a gente tem muitas crenças. Então a gente precisa rever essas crenças. Essas crenças nos limitam. Essas crenças são destrutivas. Eu não sei quais são as crenças de vocês, mas de onde eu venho, tem muitas. Como diria Roberto Carlos, muitas emoções. Eu moro em São Paulo há 40 anos, mas eu não nasci em São Paulo. Eu nasci no Piauí. Vocês sabem onde fica? Na França. Piauí. Na França da minha infância, eu aprendi um monte de crenças que me entravaram
nas elaborações dos meus lutos vários. E aí eu vou contar algumas coisinhas para vocês, e eu quero que vocês pensem nas crenças de vocês, porque vocês também têm as suas. Por exemplo, chinelo virado, a mãe morre. Como dizem os adolescentes, nada a ver. Nada a ver. Como que você chama? Vera. Você desvira o chinelo? Não mente, senão você vai pro inferno. Sim, ela disse que hoje não sei, viu? Não sei. Olha só, gente, eu já tinha estudado tanatologia. Tanatologia é o estudo da morte e do morrer. Eu tinha estudado na USP, eu fiz parte da 2ª turma de tanatologia na USP. Então, sabia tudo, né? Cheguei em casa um dia, as luzes todas apagadas, computador do meu filho ali desligado e o chinelo virado perto do computador. Aí eu cheguei, fiquei olhando para o chinelo. Aí o meu lado, tanatóloga, dizia para mim assim, deixa aí, não vai acontecer nada. Isso é só uma crença. Isso não tem sustentação científica. Larga a mão. Aí eu olhei bem para o chinelo e fui. De repente uma vozinha dentro de mim falou assim, minha filha, a mãe do menino é você. Alô, Fernandópolis, voltei. Não conta para ninguém, tá? Desvirei o chinelo. Entendeu? Então a gente tem crenças, principalmente quando a gente tinha de 0 a 10 anos. De 0 a 10 anos é aquela fase que o nosso psiquismo está moldável. É aquela fase que nós entendemos tudo no concreto. Pau é pau e pedra é pedra. É aquela fase que a criança olha para os pais e entende que ali tem 2 pessoas grandes que sabem tudo, resolvem tudo e não mentem. Os meus adolescentes falam para mim assim, velho não é porque você é velho, tá? É porque igual vocês no tempo de vocês que falava bicho, sabe? Aí bicho, você é desse tempo? Não disfarça não, não é? Então hoje os adolescentes falam velho, então eles falam assim, velho, bagulho é louco, entendeu? O bagulho é louco. Então, dependendo de como a gente aprendeu, dependendo de como a gente interpretou, o bagulho é louco. Porque intelectualmente você sabe um monte de coisas, mas está tão arraigado dentro de você que você faz umas coisinhas, como dizem os adolescentes, nada a ver. Entende? Então, em relação à morte, em relação ao luto, todos nós temos um monte de entraves. Lá na França, onde eu nasci, quando desencarnava alguém, você tinha que ir no velório. Porque todo mundo se conhecia. Se você não fosse, a pessoa ficava de mal. Minha mãe morreu, você não apareceu aqui. Ficava de mal. Então, quando morria alguém, era um acontecimento. Eu quero que vocês se coloquem no meu lugar. 6 anos. Minha mãe pegava na minha mão, 6 horas da tarde, e falava assim, rumbora. Rumbora, vamos embora. Do inglês, let's go. Entendeu? Pegava na minha mão e não me explicava nada. A mãe de vocês,
algum dia explicou alguma coisa para você? Levou você para vacinar e falou para você, filha, você vai tomar a vacina, essa história de Zé Gotinha é tudo mentira, né? Então assim, olha, vai doer, você pode chorar, não. O que a mãe falava? Vambora, não explicava nada, chegava lá, você via a mulher com a agulhona, você chorava, doía, sua mãe falava, não foi nada, como assim, né? Aí você chorava e sua mãe falava assim, já passou, como assim? Entendeu? O bagulho é louco, não é verdade? Então olha só, 6 anos, eu quero que vocês pensem, não com esse cabeção aí, tá? Pensa com cabeça de 6 anos, senão não vai dar certo, tá? Então, eu saía com minha mãe, de mão dada assim, ó. Na minha cidade, só tinha energia elétrica na principal avenida. E na minha rua, que era a principal rua. As outras ruas, tudo escuro. 6 horas da tarde. Minha mãe pegava na minha mão e falava, vambora. E aí eu ia, ela passava na casa da Dona Maria Flor. A Dona Maria Flor, gente, era uma senhora negra que só usava preto. Ela era negra, ela só usava preto. E ela andava no escuro, com aquele véuzinho que as mulherzinhas colocam assim para rezar, branquinho. Então imagina eu pegando na mão da minha mãe aqui, andando, e aquela coisa balançando branca assim, ó, no escuro. Tá? E aí a gente ninguém falou para onde que a gente estava indo. E aí a gente chegava numa casa, porque antigamente o velório era na casa, né? A mesa que você iria tomar o café da manhã, caixão em cima, eu era pequena, todo mundo chorando, ninguém me explicou nada, o que está acontecendo. E eu olhava assim, eu só via os algodão, ó. Ninguém me explicou nada. E aí a Dona Maria Flor começava a rezar o texto. Alguém aqui conhece o texto? É muita bolinha, né? Não acabava nunca mais, né? E aí eu ficava o tempo todo, as mulherzinhas rezando a Maria de Graça, e eu aqui só olhando para chegar na bolona. Está muito longe da bolona. A bolona é quando acabava. Entendeu? Ficava ali. Vocês têm que pensar com a cabeça de criança, tá bom? Então, eu ficava doida que chegasse na bolona, porque aí era hora de ir embora, certo? Terminava, aí eu ficava pensando, ai, chegou na bolona. Dona Maria Flor resolvia cantar. Criança de 0 a 10 anos entende tudo no concreto. Pau é pau e pedra é pedra. Preste bastante atenção no que você conversa com criança de 0 a 10 anos. A Dona Maria Flor cantava mais ou menos assim, olha. No céu, com minha mãe estarei. E aí eu ficava ouvindo e pensando assim, eu e minha mãe não, eu não quero, entendeu? É isso. Outra coisa, vocês já prestaram atenção nas rezas? A maioria de nós viemos da Igreja Católica, temos muito para agradecer. Porém, as rezas falavam coisas do tipo: desceu o 3º dia nos infernos, não sei o quê, no meio dos mortos, chorando, entendeu?
Então a criança, ela está ouvindo aquela parte ali. E eu ficava o tempo todo pensando, eu e minha mãe não, entendeu? Quando terminava, que minha mãe pegava na minha mão e falava o quê? Vambora. Eu ficava dentro de mim, porque eu não podia falar, né? Igual o Galvão Bueno no fim da Copa. Acabou, entendeu? Era assim. E aí chegava em casa, lá na França é muito quente, muito calor. E quando a gente é criança lá, a gente normalmente dorme em rede. Então imagina, um calor enorme, a minha mãe jogava a gente dentro da rede, apagava a luz e falava, durma bem. Sabe risole de carne, aquele bolinho assim? Eu me enrolava igual um risole assim, na rede, com o calor do cão, e ficava pensando só no algodão. Lá na França tem um pássaro que todo dia, no final da tarde, ele passa e ele faz um barulho, mais ou menos assim. O apelido desse pássaro é rasga-mortalha. Mortalha, para quem não sabe, é aquele modelito que vão colocar no nosso corpo, porque você não vai morrer, tá? Você vai desencarnar. Você não é corpo. Então você não vai morrer. O que vai morrer é seu corpo. Você vai desencarnar. Você vai sair da carne. Como dizem os adolescentes, tipo, se liga, tá? Então, no dia seguinte, eu estava ali brincando e eu tinha uma tia. Todo mundo tem uma. Se a sua estiver aqui, disfarça. Estava ali brincando. Quero que você se ponha no meu lugar. 6 anos. Brincando ali. Rasga-mortalha passava. Minha tia gritava assim, ó. Lúcia é minha mãe. Lúcia, eita que vai morrer alguém aqui hoje. Como é que eu ficava? Com medo. Sabe o que eu começava a fazer? Torcer para alguém morrer rapidinho, para não ser eu. Entendeu? E aí quando alguém dizia assim, morreu, não sei quem, eu falava, ai, que bom. Entendeu? É isso. Gente, nada a ver. Mas era uma crença, entendeu? Estou procurando aqui se alguém está com a roupa da cor que eu queria. Não está, não. Você é que está mais próximo. Fica de pé aí, por favor. Essa calça dela aí, ó. Essa roupa aí é cor de defunto, tá? Hoje é cor da moda, mas na minha época era cor de defunto. A minha prima era manicure. E aí, eu chegava lá e falava assim, para minha irmã também francesa, tá? Aí eu falava assim para minha irmã, acho que eu vou pintar minha unha. Aí ela falava, que cor que você quer? Que você vai escolher? Aí eu falava assim, eu quero aquela. Ela apontava o roxo, né? Aí minha irmã falava assim, se tu pintar desse aí, tu morre. Aí eu falava, não, então não quero. Mas eu gostava daquele tom, entendeu? Então eu tratava de procurar assim uma coisinha tipo degradê, sabe? Aí eu ia pro roxo, pro lilás, sabe lilás? Aí eu chegava assim perto do lilás, que é a cor do seu óculos. Mostra aí pro povo. Ó o óculos dela, ó. Aí eu falava assim, ó. Eu quero essa cor. Aí minha irmã, eu adoro olhar para a cara dos homens nessa hora que eu vou falar aqui. Vamos prestar atenção, fica tudo vermelho.
Você também, Tony. Presidente de casa espírita, mas é homem também. Olha só, eu falava assim para minha irmã, vou pintar desse aqui. Aí ela falava assim, esse aí não, que isso aí é cor de Isaura. Alô, Fernandópolis. Sabe quem era a Isaura? A dona da casa da luz vermelha. Entendeu, né? Você também entendeu, a não ser que aqui a cor seja outra, né? Gente, olha a situação. Se eu pintasse de roxo, eu morria. Se eu pintasse de lilás, eu nem estava aqui hoje, certo? Entenderam? Então, um monte de coisas, um monte de crenças que não fazem o menor sentido. E aí a gente precisa rever isso. A gente precisa ressignificar essas crenças. Toda vez que você está à beira da morte, próximo de desencarnar, você sabe. Todo mundo que está próximo de desencarnar sabe. Não é um saber consciente. Você não vai acordar e falar, hoje por volta das 15h30, não, mas você sabe. É algo intuitivo. Tem um livro chamado Gaveta de Lágrimas, psicografado por Chico Xavier. Numa das mensagens, tem a mensagem de uma moça que desencarnou com 19 anos. E ela conta lá que ela caiu da bicicleta e o ônibus passou, esmagou lá o corpo dela, mas a parte mais afetada foi a cabeça. E aí ela conta lá na mensagem, né? Que uma semana antes, a mãe dela conta, e aí ela conta na mensagem, ela fala assim, mãe, lembra que eu falei para a senhora, eu estava na frente do espelho, e eu falei para a senhora que eu estava sentindo como se minha cabeça estivesse grande. Eu estava sendo preparada para não sentir dor. Então, gente, quando a gente está próximo do desencarne, a gente recebe visitas da espiritualidade. E aí tem a chamada visão de leito de morte. Eu fui atender uma paciente, entrei na UTI, só estava eu e ela. Aí eu virei para ela, cumprimentei, aí ela disse assim, ai, que bom que você veio. E ainda trouxe o Paulo. Só estava eu e ela. E aí eu continuei o atendimento, e quando eu saí, encontrei a filha dela. E aí eu perguntei assim, escuta, quem é Paulo? Ela disse assim, é meu padrasto, já faz 8 anos que ele desencarnou. Geralmente, quando acontecem as visões de leito de morte, em 2, 3 dias depois, a pessoa parte. Então, quem vai desencarnar sabe, de alguma maneira ela sabe, não é? E nós que estamos com a pessoa que está prestes a desencarnar, nós temos a oportunidade de fazer barganha, todos nós fazemos. Se fulano não morrer, eu paro de comer chocolate. Se fulano não morrer, eu paro de fumar. Se minha mãe não morrer, eu abro um orfanato. É assim. Né? A pessoa também que está prestes a desencarnar, ela faz barganha. Se eu não morrer, eu vou parar de fumar. Se eu não morrer, eu vou fazer as pazes com meu irmão. E por aí afora. Né? Em seguida, vem a fase da surpresa. Surpresa não tem a ver com o tipo de morte. Tem a ver com aquele movimento que a gente faz no sentido de tentar lidar com a irreversibilidade do acontecimento. Você experimenta sentimento de impotência. E aí você está vivendo o que a gente chama de surpresa. Você se pega pensando, meu Deus,
Mas a pessoa se mexe que você está quase cochilando, não vai desencarnar agora. Então, assim, você se pega pensando, meu Deus, como assim? Fulano estava aqui, eu conversei com ele, né? Então, esse é o sentimento de surpresa. A mãe que espera o filho voltar da escola, independente de tempo, tá, gente? Quando você entra no processo de luto, você tem, teoricamente, 1 ano para elaborar. Teoricamente, porque o luto é seu, tá bom? Ninguém tem o poder de dizer para você, parou, chega, acabou, entendeu? 1 ano teórico. Então, cuidado quando você encontrar alguém lutado e você fala, ai mulher, mas já passou tanto tempo, você ainda está assim. Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Seja forte, pelo amor de Deus, não fala mais isso. Vai passar. Não, criatura, não vai passar, porque você não vai esquecer que você teve um filho que gostava de torta de frango, que torcia pelo melhor time do mundo. Qual que é o melhor time do mundo? O seu. Arrasei agora, né? Então, não vai passar. O que vai acontecer é que você vai aprender a administrar a ausência física. É ou não é, Tony? Não é verdade? Está com medo de pegar na minha mão? É verdade. A gente aprende a administrar a ausência física. Tem também o sentimento de apatia, que é vontade de não fazer nada. Sentimento de anedonia, que é a ausência de prazer. Nada tem graça. E aí as pessoas ficam insistindo, mulher, vamos tomar um sorvete, vamos não sei aonde, vamos. Deixa a pessoa. Ela precisa vivenciar o luto. Ela precisa. Ai, mas a minha mãe está chorando muito. Ela precisa. Ai, Deus, ela fica repetindo, ela precisa. Se você não está dando conta, é você que tem problema. É você que precisa rever aí na sua cabeça como lidar com perda. Então a pessoa precisa de espaço para viver o luto. Ela precisa elaborar. Ninguém morre porque está enlutada. E ninguém está doente porque está enlutada. Mas pode ficar doente dependendo de como a pessoa lida com o luto. Principalmente se ela nega. Então, gente, vamos rever essa nossa postura diante das perdas. A fase da depressão. Depressão no luto não é uma depressão crônica, é uma depressão episódica. Tem a ver com o luto. Então, a pessoa vai ficar apática, a pessoa vai ficar anedônica e ela não está doente. Ah, eu vou levar minha mãe, eu vou levar minha irmã no psiquiatra. Ela não está doente, tá bom? Se você quer ajudá-la, você vai levar ela para fazer uma psicoterapia do luto. Você vai oferecer espaço para ela elaborar o luto dela. Você vai permitir que ela converse com a foto do ente querido, vira lá para a foto e fala, filho, estou com saudade de você, está difícil sem você, não quero atrapalhar a sua vida, mas na hora que você estiver aí, bem adaptado, vem me dar um sinal de que está tudo bem, vem no meu sonho, me dá algum sinal. Está tudo certo, gente. Não vai fazer mal. Saudade não faz mal.
A última fase é a fase da aceitação. Tem a fase da revolta, que as pessoas falam assim, eu não vou ficar revoltada. Gente, revoltado não significa que você vai sair pelas ruas de Fernandópolis xingando, gritando. Não! Revoltados são aqueles questionamentos que você faz. Os questionamentos que eu mais ouço. Por que, meu filho? Por que não foi o filho da vizinha que não vale nada? Entendeu? Por que não foi um político que está aprontando? É isso é revolta. Nossa, eu sou uma pessoa legal, eu faço tanta coisa bacana, eu ajudo no centro, por que comigo? Entendeu? Isso é normal, isso vai acontecer e Deus não vai ficar chateado, porque Deus é amor, tá? Capítulo 4, versículo 8, 1 João. Deus é amor. Vou falar para vocês rapidinho dos tipos de luto, porque eu vi que tem um obsessor naquele relógio. Você sabia? Né? Precisa dar um passe nele. Já passou tudo isso, é? Eu já falei tanto assim? Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Gente, alguns tipos de luto, para a gente ficar esperto. Primeiro, o luto antecipado. Vocês lembram que eu falei que luto tem a ver com perda. Hoje a gente vai falar só de morte, mas luto tem a ver com perda, tá bom? O que é luto antecipado? É quando você sofre por algo que não aconteceu. A minha paciente chegou e falou assim, nossa menina, eu estou com muita falta de ar. E também estou com raiva, porque eu fui no médico, o médico falou que eu não tenho nada. Aí eu falei assim, mas você está com falta de ar por quê? Como é que começou isso? Aí ela falou assim, menina, eu fiquei pensando na minha mãe morta. Se minha mãe morrer, ai menina, eu não dou conta. Aí eu falei assim, sua mãe está muito doente? Ela falou, não. Ué, então você está sofrendo por algo que não aconteceu. Sabe qual é a frase que você vai usar toda vez que você estiver sofrendo por algo que não aconteceu? Não, Deus, mas vai acontecer, mas pode, mas não aconteceu. Qual é a frase? Querem saber? Mais 50. O que temos para hoje? Você está preocupado porque estão mandando todo mundo embora lá no seu trabalho. Aí você fica preocupado achando que o próximo vai ser você. O que temos para hoje? Você lá trabalhando de boa, está tudo bem. Então, fica aqui. Vem para cá. Combinado, gente? Está pensando bobagem? Ai, meu Deus, se meu filho... Vem para cá. O que temos para hoje? Tá bom? O luto antecipatório. Olha só, antecipado tem uma conotação negativa. Antecipatório tem conotação positiva, que é o que eu faço com os pacientes, que a gente chama de DAV. Diretivas antecipadas de vontade. Então eu chego lá, a pessoa está prestes a desencarnar, pode ser você, quer que eu mude? Então ele está aqui e vai desencarnar, certo? Não já, daqui a pouco só, peraí. Olha só, eu vou fazer DAV, então eu viro para ele já sabe o diagnóstico dele, ele já sabe que o quadro dele tem pouco tempo. Então eu viro para ele e falo para ele assim, olha, tem algum segredo que você precisa compartilhar? Geralmente quando é homem, tem filho em outros cantos, entendeu? Então, tem algum segredo? Quer desculpar alguém? Quer pedir desculpas para alguém? Quer que eu traga alguém que está em outra cidade para você bater um papo? Quer que eu traga seu bichinho de estimação aqui? Você quer que crema o seu corpo ou que enterra? Você quer velório? Você não quer velório?
você quer que alguém vá no seu velório, você quer que alguém não vá no seu velório, entendeu? Tudo isso. É tudo combinado, bonitinho. Isso é luto antecipatório. Tem uma conotação positiva. Combinado? Mas o que a maioria das pessoas faz? A gente fala assim, menina, o que você quer fazer com seu corpo quando você desencarnar? E a pessoa fala, ai, credo. Ai, mulher, não vamos falar disso não, entendeu? E aí quando a coisa acontece, a família fica toda perdida. Ai, não sei o que ele queria. Ai, ele não me falou nada. Entendeu? Luto negado. Luto negado é quando você... Sabe aquela pessoa que foi criada para ser forte? Não é qualquer coisa que me derruba. Sabe assim? Sabe aquela amiga que você vai na casa dela e fala, oi, tá boa? Aí ela fala assim, ai mulher, não tô, acordei com a cólica danada, mas deixa eu te falar, não é qualquer coisa que me derruba, já lavei a casa, já passei roupa, não é assim? Então, geralmente essas pessoas, elas vão negar o luto. Você vai chegar e perguntar para a pessoa, e aí, fulana, como é que você está? Tudo bem. Estou levando. Não é qualquer coisa que vai me derrubar. Luto negado vai gerar doenças, tá? Como eu tenho pouco tempo, eu vou falar bem rápido. Uma das doenças que o luto negado pode gerar é a síndrome do intestino irritável. Né? A pessoa tem diarreia sem uma explicação clínica que corrobore o quadro, tá bom? Próxima vez que alguém aqui tiver diarreia, por favor, lembra de mim, combinado? O que é diarreia dentro do entendimento da metafísica da saúde? É desapego súbito sem elaborar. Sabe quando você encontra alguém e fala assim, e aí? Você já resolveu aquele negócio, aquele problema lá que você me contou? Aí a pessoa fala assim, ai meu Deus, nem penso nisso. Mentira, mentira. Vai ter que fazer um cocô mole, certo? Porque está lá dentro dela, ela está digerindo o negócio, vai ter diarreia. Lembra daquele casamento que você foi e você teve diarreia? Só você. E aí você chega e fala para a pessoa assim, nossa, acho que tinha alguma coisa estragada naquela festa. Não tinha, porque senão todo mundo teria tido diarreia. Entendeu? Você é um espírito em um corpo. Então você processa na sua mente e o seu corpo é a vitrine da sua alma. Tá bom? Então, você foi para aquele casamento como? Você foi por obrigação, você foi pensando que você ia ter que encontrar sua cunhada, aquela que não devolve suas teipué, entendeu? Então você estava ruminando isso, e você vai fazer cocô mole, é isso, tá bom? Tem algum casal aqui, gente? Marido, mulher? Levanta a mão rapidinho para eu ver, aqui, como você chama seu marido? Amor, bem... Amor, tchuco, bebê. Olha só, vou dar um exemplo rapidinho, tá bom? Pra gente lembrar do luto negado e a próxima vez que vocês tiverem diarreia, vocês vão lembrar. Combinado? Desapego súbito sem elaborar. Você tá aí com o negócio dentro de você, vai ter diarreia. Olha só, vamos pegar esse casal aqui de exemplo. De manhã cedo, os dois discutem. E aí humor precisa ir trabalhar. E amor fica em casa, de mal. E aí amor passa o dia inteirinho brigando com o humor dentro da cabeça dela, entendeu? O que ele está pensando? Quando ele chegar, eu vou falar para ele,
E aí ele vai falar, não, e eu vou responder, ti. Não é assim? Ela passa o dia inteiro assim. E aí quando ele chega de noite, ele chega tarde, não vai dar para ter DR, entendeu? E aí vamos dormir. Aí quando está na cama, ela vira e fala assim, amor, já passou, não vamos dormir de mal. Aí ele fala assim, tá bom. Aí ela fala, boa noite. Aí ele fala, boa noite. Aí ela fala assim, amor, dá um beijo, né? A gente é espírita. Aí ele vira e dá aquele beijo que parece um drone da guerra lá, sabe? Aquele que vai com a bombinha, puf. E aí vira e dorme. Aonde que a amor vai acordar? No vaso. Entendeu? Tá tudo lá dentro. Então, muita calma nessa hora, tá? Luto negado vai se tornar doença. E lembra que luto não tem a ver só com morte, tá? Tem um monte de perdas suas aí que você nunca falou disso e que está aí guardadinho. Luto negado, luto antecipado, luto antecipatório. Luto não reconhecido é quando você não dá espaço para o outro elaborar. Sua amiga teve um aborto espontâneo. Está chorando, aí você chega lá e fala assim, mulher, fica assim não, você vai ter outros. Mulher, não fica assim não, você é jovem, vai poder engravidar de novo. Entenderam? Mas ela está chorando e ela precisa elaborar aquele. Eu atendo uma moça que vem do Rio de Janeiro, ela pega a ponte aérea do Rio e vai para São Paulo para eu atender. E eu falei para ela assim, mas por que você não vai num psicólogo lá no Rio de Janeiro, menina? E aí ela falou assim, ai não, porque foi você que me acolheu. Sabe qual é a história dela? Filha única, a mãe já tinha desencarnado, era só ela e o pai. O pai estava com 90 anos. O pai estava com 90 anos. E o médico do pai dela, quando deu a notícia e que ela começou a chorar, o médico virou para ela e falou assim, que é isso? Seu pai já estava com 90, já estava com... Perceberam? Luto não reconhecido. E aí ela disse, eu não posso chorar. Porque quando eu choro, alguém me pergunta, por que você está assim? Aí eu falo, é que meu pai, mas ele já estava de idade, né? Já viveu, entendeu? Luto não reconhecido. E para encerrar, gente, o luto prolongado. O que é o luto prolongado? É aquele que você, por alguma razão, teve que pular etapas. Por exemplo, na época da Covid, quando alguém desencarnava, não podia ter velório. E o velório é uma parte muito importante do processo de elaboração do luto. Por quê? Porque quando você está lá naquela fase da surpresa, que você fica se perguntando, meu Deus do céu, mas como que pode? Aí você vai lembrar do velório, você vai lembrar que você viu o corpo, entendeu? Então, quando você, por exemplo, não vê o corpo, você pode desenvolver paranoias. Muita gente, na época da Covid, desenvolveu paranoias. O que seria uma paranoia? Por exemplo, você pensa assim, não vi o corpo do meu filho. Quem me garante que era ele que estava ali?
Se ninguém me garante, se eu não vi, então pode ser que não foi ele. Então eu atendi mães que davam plantão na porta do hospital. Só vou sair daqui quando meu filho aparecer. Mas ela já estava com a caixinha de cinzas em casa. Entendeu? Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Já atendi mãe que me ligou 11 horas da noite. Deusa, vamos agora desenterrar meu filho. E aí, o que você vai dizer? Você vai falar para ela assim, ai mulher, você está louca? Ele não está lá. Não. Você vai dizer assim, fulano, estou aqui. Vamos esperar o dia amanhecer? Eu vou lá com você. Sabe por quê? Ela não vai desenterrar. Mas ela precisa ir lá, talvez, para lidar com a parte irreversível da questão. Entendeu? Que Jesus nos abençoe, que nós possamos sair daqui mais comprometidos em acolher o enlutado. E só para encerrar, criança. As pessoas falam, ai, coitada. A criança, gente, ela lida bem com tudo, desde que você não minta. Ninguém vira estrelinha, tá bom? E o vovô não foi viajar. Se coloque no lugar da criança que ama o vô vai viajar, não fala para ela que vai viajar e não vai voltar nunca mais. Então não minta. Se você não souber como fazer, procure alguém que o faça, tá bom? Ninguém vira estrelinha. Na hora que ele começar a crescer, desenvolver o raciocínio lógico, ele vai entender que você o subestimou e ele vai se afastar de você. Ele vai ser um adolescente que não vai querer conversa com você, porque você subestimou ele. Então não minta. Se você não souber como fazer, procure alguém capacitado que o faça. A frase de André Luiz na introdução do livro Nosso Lar: acendei vossas luzes. Antes de atravessar a grande sombra, busqueis a verdade, antes que ela vos surpreenda. Muito obrigada. Obrigada. Vamos enviar as palmas, a energia das palmas de vocês para todos os meus pacientes que estão na área de cuidados paliativos. E um outro naco dessa energia vamos enviar para todos os nossos irmãos que neste momento são vítimas da guerra. Muito obrigada. Obrigada. Então eu vou convidar os nossos companheiros passistas para que se posicionem para o passe. A deusa fará a prece durante o passe. Pensemos em Jesus, o médico maior. Mestre Jesus, estamos aqui, diante de Ti, reverenciando a Tua grandeza, gratos pela oportunidade de aprendizado. Sê conosco, Jesus, toca as nossas mentes, dilata as nossas percepções, para que saiamos daqui verdadeiros instrumentos do Teu amor. Restaura as nossas células,
que todas as pessoas que façam algum contato conosco experimentem uma vontade irresistível de serem melhores. Que assim seja, graças a Deus. Então, nossa imensa gratidão, Deus, por estar conosco. E nós vamos, antes de sairmos para a água frutificada, os pães, a deusa também estará lá no nosso jardim com os livros, tá? Mas vem cá, deusa. Nós vamos fazer um sorteio de alguns brindezinhos que são trabalhos das nossas companheiras aqui da casa. Então, eu vou pedir para a deusa vir até aqui para falar o número. Número 20. Quem tem o 20? A Doroti. Vem cá, Deus, para você entregar para ela. Então, vamos anotar aqui que já foi o número 20. 67. Alguém tem o 67. 34. 67, 34. Estou chamando rápido, Aqui. 67. 43. 43. Olha aí. Tem mais. 52. Pode levar a mensagem, tá? 52. 32. Tem mais. Tem mais 2 ainda, Deus. 13. Tem mais um. Ah! A Vera. A Vera. Então, muito bem. Deixa eu ver se terminou. Terminou. Então, agora sim, que todos nós tenhamos uma semana aí de muita paz e vamos lá nos confraternizar, lá no jardim. A deusa já estará partindo, que ela já sabe, partiu. E nós vamos atrás.